Eu tenho que entender o que vai passar por cada tipo desse exame, para na hora, mesmo que tu não fizer esse exame, saber que aquela coleta que eu estou fazendo ali não vai dar certo porque eu estou inviabilizando aquela amostra, ou pelo método de conservação, ou pelo tamanho da amostra que é insuficiente, ou porque tal doença dá lesão em tal órgão e eu não estou coletando esse órgão naquele momento. Então, saber dos processos do laboratório, eu acho que é uma coisa que falta muitas vezes para quem está lá no campo atuando. Olá pessoal, vamos para mais um episódio do Suinocast. Meu nome é Vinícius Cantarelli, sou host dessa plataforma e hoje nós vamos bater um papo com o Saulo Pavarini. O Saulo é da Faculdade Veterinária da URGS, patologista, e a gente estava conversando aqui um pouco antes. O Saulo teve a experiência, a formação dele, a graduação aqui na UFLA, né? Então fiquei bastante feliz, depois fez o processo aí na URGS. O Saulo, primeiro, obrigado por ter aceitado o convite. Não tenho dúvida que vai ser uma prosa muito boa aqui, técnica e também pessoal, né, de experiência sua. Mas eu gostaria que você nos apresentasse primeiro, né, se apresentasse, né, qual que é a tua jornada. Eu sei que você não trabalha só com suínos, né, tem outras espécies, mas qual que foi a tua relação com suínos, né? Prazer é meu, Vinícius, estar aqui hoje para bater um papo com vocês. E a gente já se encontrou aí com Lavras, né? Um lugar que tem boa parte do meu coração, assim, a formação, a graduação em Lavras foi um momento muito importante, muito feliz da minha vida, e só de lembrar e estar falando contigo aí já me traz boas lembranças, né? A minha jornada com suíno, ela de maneira geral, se confunde muito até com a minha vida, né? O meu pai, meu tio e meu avô eram pequenos produção, meu avô não mais, mas meu tio e meu pai são pequenos produtores rurais no interior de São Paulo, na cidade de Taquaritinga, e eles tinham uma granja com 100 matrizes, minha vida toda. Então, de infância, quando eu ia visitar os meus avós no sítio, eu ia para a granja de suíno, onde eles estavam trabalhando. Então, sempre tive contato com suíno desde novo por causa dessa granja. Era uma pequena granja, ciclo completo, com 100 matrizes, mas então, antes mesmo de ingressar na faculdade veterinária, eu já entendia pelo menos o que fazia numa maternidade, quanto era o tempo de gestação, quando que a gente tinha que tirar da creche, o ferro, todos os manejos e como era a produção de suíno. Então, desde cedo já sabia isso. Não que eu trabalhava com eles, né? Mas, como eu disse, era a casa dos meus avós, então, e todo mundo lá estava trabalhando o tempo inteiro, né? A gente sempre estava junto, de alguma forma. E dali, então, em Taquaritinga, onde a cidade dos meus pais vivem até hoje, saí dali com 17 anos e fui para Lavras. Então, saí do interior de São Paulo para ir no sul de Minas, era em torno de 500 quilômetros de distância. E cheguei em Lavras em 2002 e lá fiz a minha graduação, ali com um lugar muito legal que é Lavras, né? Depois de Lavras, em 2006 vim a Porto Alegre para fazer meu estágio final de curso, já aqui no setor de patologia, na área que eu havia decidido seguir, com o professor Davi Driemeyer, que me acolheu aqui para fazer o estágio final de curso, e depois já fiquei fazendo mestrado e doutorado com o professor Davi na área de patologia. Não, tanto no mestrado quanto no doutorado a gente trabalhou mais com algumas doenças de bovino, né? Não foi com porco especificamente, mas aqui é desde a minha chegada e desde então, Porto Alegre, a gente tem uma região, uma faculdade veterinária da URGS é um polo que recebe muito material pelo professor Davi, na época, né, mas também para o setor de suínos, que tem até hoje muito forte aqui, com o professor Davi Barcelos, o professor Bortoloso, agora com o professor Rafael. Tem bastante professores aqui, a área muito, muito movimentada, né? Então, sempre os suínos fizeram parte da rotina de diagnóstico aqui na minha pós-graduação e acabou seguindo também como uma das áreas de atuação aqui, hoje como professor e pesquisador aqui da casa, né? Então, o suíno sempre esteve por ali, perto de mim, de alguma forma. A MS Shippers é especialista em biosseguridade na produção animal e oferece soluções para você, produtor, obter melhores resultados através da higiene. Acesse www.shippers.com.br e conheça a linha MS Gold. O sucesso na produção animal começa com uma boa gestão de higiene. Então,
mosquitinho do suíno te picou antes mesmo da faculdade. Então você fez praticamente a escola técnica. Se divertindo, né, Saulo? Sim, subindo nos montes de milho e tirando as porcas da maternidade, subindo, tudo que contempla a produção eu já sabia antes brincando. Que legal, cara, que legal. Então você já entrou na UFLA já sabendo um pouco de suínos, o que era suínos, mas durante a graduação já te despertava o interesse de patologia. Mais pro fim, Vinícius, eu acho que foi a meu interesse, assim, eu demorei um pouco para achar um caminho durante a minha formação e dizer, não, é por ali que eu vou caminhar, né? Demorou um pouco, foi mais perto ali do 4º ano de formação que eu... Naquela época a gente tinha muitas... foi bem engraçado a situação, a gente tinha muita greve, né? Então, eu lembro que eu peguei uma greve, essa última do 4º ano, que acho que ficou uns 6 meses a gente ficou em greve, e eu não queria ir embora de Lavras, eu queria ficar em Lavras. E uma das formas que eu consegui de ficar em Lavras na greve foi arrumando um estágio, uma bolsa na patologia, né? Então, dali acabou despertando essa paixão pela patologia e depois só foi dando sequência, e isso amadureceu muito no estágio final de curso, né? Quando a gente sai da universidade diretamente, de aula e tal, e vai para vivenciar aquilo dia a dia, né? E a oportunidade que eu tive aqui, chegando em Porto Alegre, foi muito boa, porque era um setor já estruturado, que tinha uma rotina, que tinha pós-graduantes, que tinha residentes, que tinham toda uma logística acontecendo, buscando o tempo inteiro um diagnóstico, e isso me deixou muito feliz, muito contente, e fortaleceu a ideia de que era por ali que eu queria trabalhar, né? Legal. Mas durante a graduação foi um pouco mais custoso. Lavras era um ambiente muito festivo, né? Então, as festas, elas acabavam me comandando mais do que a própria graduação. Até depois de um tempo, a gente acabou indo mais à frente. Mas no final deu certo, e olha só o lado positivo de uma greve, né, cara? Um lado positivo de uma greve. Não queria ir embora de Lavras de jeito nenhum. Legal. Não, obrigado aí por essa introdução, Saulo. E, bem, agora vamos entrar um pouquinho para o mundo da suinocultura e da patologia. Eu sou professor aqui na UFLA, né, mas também, antes mesmo de entrar como professor, nós criamos uma empresa chamada Animal Nutri, né, de consultoria, então a gente está sempre conectado com o mercado, né, então minha vida é aqui dentro da academia, qual é um ambiente que eu adoro, né, e também, ao mesmo tempo, a gente está ali tentando atender as demandas do mercado, seja na área de pesquisa, uma consultoria, desenvolvimento de tecnologia, enfim. E quando o assunto é doença, né, é a sanidade, que eu acho que para qualquer espécie é extremamente importante, para a suinocultura não seria diferente, aliás, é muito importante, né, você pode tirar um indivíduo da atividade por uma doença, né? Por mais que o custo de produção maior seja a nutrição, a sanidade é uma questão de segurança, não só de saúde pública, né, mas a saúde do rebanho, que pode tirar o cara de uma atividade. E muitas vezes, o que a gente vê dos colegas, de modo geral, e aqui não sei se caracterizaria como uma crítica, mas mais do que uma crítica, não é uma crítica, talvez é um processo que a gente tem que restabelecer melhor isso, é você tendo uma série de ações relacionadas à sanidade, né, a tentativa de tratamento de doenças, sem antes fazer um bom, se não um ótimo diagnóstico. Eu acho que isso é uma falha muito grande que existe dentro do setor. E aí você já está fazendo tratamento com antibioterapia ou qualquer outra coisa, gastando rios de dinheiro, sem resolver efetivamente algo que está todo dia vazando na mão do produtor ali, do investidor, vamos dizer assim, né? Eu queria saber primeiro a tua visão disso daí e se isso se confirma no laboratório de vocês. Eu concordo contigo, às vezes é muito mais simples. Todo mundo quer uma receita mágica, via de regra, né? Todo mundo quer que dê um remédio, que esse remédio já esteja ali, que tu não precise que ninguém faça, procure nada, que o problema é esse, você dá isso, o problema é aquele, você dá aquilo, e nem sempre é assim, né? Os problemas, eles vão variando e as soluções são diversas, e com certeza o start de um bom manejo sanitário dentro de um rebanho é você entender que doença que você tem,
E isso só começa com o diagnóstico, né? E o diagnóstico, ele, no meu caso, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, a gente sempre começa com análise patológica, né? Então, e isso é uma constante que às vezes a gente recebe no laboratório. Às vezes a gente recebe material para fazer um diagnóstico, por exemplo, de uma mortandade específica numa fase determinada, e já vem ali a solicitação de N exames que não necessariamente são necessários, sabe? Tipo, você precisa fazer, além do histopatológico, que é o que a gente faz normalmente aqui, mas você precisa, ele já quer que você faça um PCR para determinados agentes, outras técnicas, e daqui a pouco nada daquilo é necessário. O necessário é você estabelecer o diagnóstico, usar as ferramentas corretas para chegar ao diagnóstico e a partir daí tu traçar o teu plano de atuação dentro da granja. O que eu acho é que as pessoas pulam etapas. Eu acho que a grande questão é essa, né? Eu acho que a gente tem que começar, eu brinco muito com os meus alunos, a gente tem que começar com o básico. Então vamos lá, vamos olhar, vamos entender, vamos fazer a necrópsia, vamos olhar a lesão, vamos entender dentro da suinocultura que cada fase você tem as doenças que você deve buscar com mais frequência, porque elas são as mais frequentes, e a partir daí a gente chegar a um diagnóstico assertivo, que é o que mais importa. Assertivo e um diagnóstico rápido. Isso são as principais premissas que a gente tem aqui no laboratório, né? Que a gente tenha certeza do que está falando e que esse diagnóstico chegue em tempo hábil, que o resto do rebanho se beneficie desse diagnóstico. Não adianta a gente dar um diagnóstico daqui a pouco, 2 meses depois, e o problema já foi. Então, a solução tem que ser dada a tempo hábil e assertivamente. E para isso a gente tem que entender quais ferramentas tem, como mostrar isso dentro do campo. Aqui nem sempre a gente vai ao campo, a gente recebe muito material de fora, né? Então, como encaminhar isso ao laboratório, às vezes é mais importante até do que a própria coleta. Então, são alguns pontos críticos que a gente tem aqui, sabe? Eu acho que isso são algumas coisas que faltam, assim. O que amostrar, o que coletar, o que pensar, que exame pedir. Eu acho que esses são os grandes gargalos hoje que a gente vê recebendo material aqui e trabalhando com diagnóstico em suinocultura. E quando compara com outras espécies, fica mais escancarado ainda que a suinocultura, quando a gente compara, por exemplo, a gente recebe, por exemplo, de bovino, o pessoal de suinocultura está bem mais treinado com essa questão de coleta de material do que o pessoal de bovino. Até pela própria estruturação hoje do sistema de produção do suíno comparado com o do bovino. Não estou falando que um é melhor que o outro, estou falando que eles estão mais preparados, mas obviamente isso pode ser melhorado cada vez mais. Claro. E a avicultura? Se a gente for comparar e pensando nessa preparação que você está falando, ela está mais ou menos pareada com a suinocultura? Porque a avicultura, tu disse? Infelizmente, com aves é a única espécie que eu não trabalho aqui, então eu não conseguiria ali de precisar, assim. Eu acredito, olhando assim alguns colegas que trabalham, é muito parecido já o nível de tecnificação de mandar material com o dos suínos, e me parece que é um pouco mais ainda, está um pouco mais tecnificado, um pouco mais padronizado essas coletas, mas como eu disse, eu não tenho experiência com aves. Só aves ornamentais, alguma coisa assim, a gente recebe aqui no laboratório, mas essa parte de avicultura a gente não trabalha de produção. Mas a experiência que eu escuto deles é que muito técnico também, até porque o ciclo é muito curto, né? Não dá tempo de ter espaço de erro dentro da criação de aves hoje em dia, né? Um erro ali se foi tudo. É fatal. Ali não é dias, né? Ali são horas. Sim. Um dia de produção pode acometer, não, horas de algum problema pode acometer a produção. A decisão tem que ser muito rápida, tem que ser muito certa. E quanto é menor esse tempo, me parece que a pressão é maior, né? E isso talvez acabe acontecendo, por exemplo, porque aí em aves é um pouco mais, suíno já está bem, mas aí bovinos, como o ciclo é um pouco mais longo, o pessoal acaba, vamos ver, tal, e acaba de alguma forma deixando isso passar um pouco mais. É uma profissionalização da cadeia, né? Isso é reflexo de profissionalização da cadeia. Mas, Saulo, dentro disso aí ainda, né? A gente fala muito hoje em produção de precisão, dentro da minha área, que é mais nutrição de precisão. Não sei se já usam o termo sanidade de precisão, né? Ou enfim. Mas se a gente for pensar em sanidade de precisão, acho que começa pelo um bom diagnóstico, né?
Porque para você ser preciso no teu tratamento ou no processo de trazer saúde para um rebanho, você precisa saber exatamente o que é. Então, por exemplo, muitas vezes a gente vê relatos de colegas, né, dizendo assim, isso daqui foi problema respiratório. Mas será que a causa foi um problema respiratório, uma doença respiratória, um agente respiratório? Não foi um estresse por calor, como essa onda de calor que nós estamos passando aí, que vem depois de uma semana e tal, os reflexos disso? Não é isso mais somado a uma micotoxina, enfim. Então, isso daí é algo que a gente precisa de ter em mente para evoluir, principalmente nesse conceito de produção de precisão. E aí a minha provocação nesse sentido, a minha pergunta, Saulo, é onde é que nós podemos melhorar? Será que é na formação do profissional? Será que é no mindset de quem está envolvido no elo produtivo? Qual que é a tua opinião sobre isso? Porque só para incrementar, por exemplo, quando a gente vai no médico, nós vamos no médico, né, na medicina humana, você vê um padrão de que assim, eles não costumam fazer um bom diagnóstico, né? É assim, cara, você tem isso, e toma isso e pronto. Vai na tentativa e erro, às vezes. Claro que tem um feeling, né, do profissional, mas nós não podemos brincar com a produção. Né? É o que você falou, é uma questão, às vezes, você tem que ser assertivo e rápido. Né? O que você acha? Qual que é a tua opinião? Onde que a gente precisa de melhorar? Eu acho que tudo colabora. Eu acho que numa coisa isolada a gente não vai conseguir melhorar esse sistema e chegar numa sanidade de precisão rapidamente, né? Eu acho que passa por treinamento, seja ele dentro da academia, seja esse treinamento dentro de empresa. Treinamento, eu quero dizer, como a gente disse anteriormente, como coletar a amostra, como remeter a amostra, que tipo de exame pedir, para cada exame como acondicionar, para cada tipo de agente, que fase que eu tenho que amostrar, e por aí vai. Tanto na academia, mas principalmente depois aplicado dentro da indústria, porque na academia você tem muita informação na graduação que isso passa, sabe? O curso de medicina veterinária ele é muito amplo, né? O aluno vai ter durante o semestre a cadeira de suínos, a cadeira de cachorro, depois ele vai para cirurgia, depois ele vai para a parte um pouquinho de outros temas e infelizmente ele não vai conseguir saber tudo. Então, eu acho que o lugar onde ele está inserido, o sanitarista, o cara que está no campo acompanhando o produtor, ele tem que ter treinamento. Ele tem treinamento contínuo para que a amostra que chega ao laboratório, ela seja uma amostra que o patologista, que o microbiologista, o cara que vai fazer o isolamento, o PCR, que vai fazer a patologia, consiga chegar ao diagnóstico. A gente brinca muito, tem vários autores que falam em palestras que dentro do laboratório, se tu recebe uma amostra ruim, o teu diagnóstico vai ser ruim. Você não tem como entrar lixo dentro do laboratório e não sair lixo. Não tem. Então, se você chega para o laboratório atuando, seja ele microbiológico, patológico, etc., se essa amostra é boa, o acondicionamento, a amostragem como ela foi feita, a coleta ideal, o tempo de envio ao laboratório, tudo isso, a maior chance de você ter uma resposta, de novo, rápida e assertiva, ele é muito maior se esse material for ruim. E às vezes o material ruim, ele chega e até ele chegar, já foi o tempo. E até tu dizer essa resposta para ele, olha, não deu porque o material é ruim. Até ele voltar, passou 2 semanas. Passou 1 semana e se foi o problema. E já tem um novo problema acontecendo. Então eu acho que passa pelo treinamento, eu acho que passa por esse treinamento sequencial e contínuo dentro. E a gente sabe que as ferramentas de diagnóstico, elas cada dia são novas, cada vez a gente tem novas técnicas, então eles precisam ser treinados, o pessoal que está fazendo essa coleta no campo, para que essa amostra chegue bem para o laboratório. Quanto melhor essa amostra chegar, melhor vai ser o resultado e melhor vai ser o quê? A resposta dentro do rebanho, do problema. Então, eu acho que passa muito por isso, assim. O treinamento, para mim, eu acho que seria muito chave no processo, mas não só na academia, mas também dentro das empresas que estão diretamente ligadas, né? A gente sabe que não vai ser todo mundo patologista, não vai ser todo mundo microbiologista, nem todo mundo vai trabalhar com biologia molecular, mas a gente tem que entender esses processos. Eu tenho que entender o que vai passar por cada tipo desse exame
para na hora, mesmo que tu não fizesse exame, saber que aquela coleta que eu estou fazendo ali não vai dar certo porque eu estou inviabilizando aquela amostra, ou pelo método de conservação, ou pelo tamanho da amostra que é insuficiente, ou porque tal doença dá lesão em tal órgão e eu não estou coletando esse órgão naquele momento. Então, saber dos processos do laboratório, eu acho que é uma coisa que falta, muitas vezes, para quem está lá no campo atuando. Então, se tiver a oportunidade, dentro desses treinamentos, passarem e entenderem um pouco mais o funcionamento de um laboratório de diagnóstico, eu acho que vai, na hora que ele estiver fazendo lá a coleta dele no campo, ele vai entender por que ele tem que coletar desse jeito, por que ele tem que enviar desse jeito, por que não pode ser congelado, por que tem que ser resfriado, por que tem que ser no formol, e por aí vai. Então, entender as técnicas e ter esse treinamento, eu acho que é o ponto crucial que eu vejo para a gente poder evoluir na questão dos diagnósticos dentro da suinicultura. É a minha opinião só, né? Eu vou olhando e trabalhando nesse tempo. Eu concordo contigo. Eu acho que é o treinamento contínuo, e o mais detalhado possível, e ele tem que, por ele ser contínuo, né, Saulo, ele tem que ser incremental. O que é o incremental? Cada vez mais você incrementando algo para diminuir o risco nesse processo. Amostragem extremamente crítico, acondicionamento, logística, recebimento, processamento, análise, interpretação correta. Então, são vários passos, né, cara? Então, o cara que está fazendo a coleta, né, a amostragem, ele tem que saber dos passos posteriores, né? Vice-versa, né? Mas normalmente quem está ali, às vezes não acondiciona bem, ou não faz uma boa amostragem porque não sabe os passos anteriores, né? Os posteriores, né? O que vai acontecer se ele não fizer uma boa amostragem. Mas dentro disso, me veio um ponto aqui que eu acho que todos, de certa forma, vão direto ou indiretamente, ser acometidos positiva ou negativamente com a tal da inteligência artificial. Como é que vocês estão enxergando isso dentro do mundo da patologia? Está muito distante ainda? Ou já tem pitadas de algumas tecnologias, algumas ferramentas que vai nos ajudar nisso daí? Essa é a primeira pergunta. E ainda dentro disso, né, como é que o patologista enxerga isso? Positivo ou negativamente? Já está aí, não é que está chegando, né? Ele já tá atuando ali, a gente já tem experiências, assim, desde, não necessariamente patologia, mas desde você olhar um texto, daqui a pouco, alguma coisa do tipo, ou parte de diagnóstico. Eu já vi algumas palestras do pessoal de diagnóstico, que não necessariamente de suíno, o pessoal que tem laboratório de diagnóstico no centro do país, o maior do Brasil, que trabalha com cães e gatos, onde ele tem um nível de amostragem de milhares de animais por mês, né? E ele tem alimentado, através de inteligência artificial, um sistema para quê? Porque a palestra dele, ele te mostra exatamente o quê? Que a gente vai fazer diagnóstico sem ver a lâmina. Vai haver o diagnóstico patológico sem a lâmina. Como é que é isso? Ele está alimentando o seu software, está alimentando a sua inteligência artificial com os dados que ele tem. E o diagnóstico nada mais é do que uma repetição de dados. Você tem que saber aquilo e entender. Eu estou olhando uma célula, eu estou entendendo um padrão de lesão. Só que esses padrões, eles se repetem. Bom, então se eu alimentar meu sistema lá com 10 mil casos no caso dele lá, eram tumores de um determinado tumor cutâneo de cachorro, um mastocitoma. Então a gente sabe que o mastocitoma dá em tal faixa etária, o mastocitoma dá em tal raça, em tal região ele tem mais do corpo, e a hora que ele alimenta isso e chega a amostra para o laboratório, um tumor cutâneo num cachorro na região do prepúcio de um boxer de 10 anos, o sistema vai te dar lá 95% de chance de ser um masto sem olhar a lâmina. Através da alimentação, tu tem teus dados. Isso é ruim? Vai tirar o emprego do patologista? Eu acredito que não. Mas o que ele pode ter? Ele tem lá um monte de gente vendo, as jovens. Bom, tem 95% já está lá que é masto. Aí o cara vai lá e diz que em vez de mastocitoma, aquilo é um plasmocitoma, que é um outro tumor e tem um outro prognóstico. Bom, o computador vai te dizer um vermelho ali. Opa, saiu do padrão. Daqui a pouco ele vai pegar aquilo ali e reavaliar. Então a inteligência artificial vai ajudar ele a o quê? A pelo menos fazer uma primeira peneira em todos os diagnósticos dele para ver onde pode ter erro ou não.
o que está fugindo da curva, o que precisa ser reolhado. Isso é um exemplo de uma aplicabilidade que já tem, que o pessoal já está começando a fazer. Então, ela está aí, a gente tem que saber utilizar, não adianta a gente querer teimar, brigar, ela vai ter que ser utilizada. E, obviamente, vai ter que ser regrada, como utilizar também, né? Não só nessa parte de diagnóstico, mas principalmente a gente vê bastante discussões no meio científico, né? Parte de escrita, de plágio, de utilização nela para produção de artigos científicos, textos, mas eu acho que a gente tem que utilizar ela a nosso favor. A tecnologia é sensacional, né? Ela pode ser tanto por bem quanto por mal. Agora a gente que vai decidir como vai utilizá-la, né? Mas esse é o que eu já vi, por exemplo. Eu não tenho esse software ainda dele, ele que está montando, né? É uma forma de dizer, mas já tem. A gente já vê palestras sobre isso dentro da patologia, né? Fazer diagnóstico com a inteligência artificial. Porque aí ele vem a somar com aquele binômio que você falou, né? Tempo e assertividade. Sim. Ele diz, quando nós estamos tratando tomada de decisão humana, ainda mais com biologia, ela tem um grau de subjetividade, óbvio que ela tem. Né? E muitas vezes você tem assim, putz, eu não estou sabendo se é isso ou isso. E aí é óbvio que vem a inteligência artificial que consegue acumular muitos dados e facilitar. Eu acho que o que nós temos que tomar cuidado realmente. Mas veja só, eu sempre fiquei pensando, sabe, pessoal? O cara tá lá fazendo uma necrópsia numa granja, o bicho tá pegando, ele abre o leitão, e aí você imagina só, já tem alguma coisa hoje, eu sei que tem, mas ele já, de antemão, com algumas ferramentas, tipo o celular dele, um aplicativo que ele manda a foto lá e já, opa, deixa de enviar o material para o laboratório. Não é isso, né? Não é substituir, mas é talvez já sinalizar. E ele fala assim, Saulo, olha aqui, ó, o aplicativo me deu isso. Que estou enviando a amostra, vai chegar no teu laboratório amanhã, né? Isso. Mas o que você acha? Já para facilitar aí para você e tal, e realmente tem outros animais que estão com essa mesma situação e tal. Facilita, né? É um facilitador, né, do processo. Sim, não só facilita, como a gente volta à questão, ele vai aumentar o teu nível de assertividade, de dar certo aquela coleta. É um exemplo, ele está lá fazendo a necrópsia, que nem tu falou, o bicho pegando, o animal tem uma enterocolite fibrinosa, tal, ele beleza, eu acho que é salmonela, porque é o padrão de salmonela. Ele tira uma foto, ou ele não sabe que é isso, por exemplo, ele tira uma foto e manda ou usa um aplicativo que vai dizer que aquele padrão de salmonela, é salmonela. Aí para ele é interessante, vamos pensar assim, o isolamento, para depois talvez um antibiograma, para saber como que ele vai tratar, para ver o que tem resistência ou não, o que está acontecendo. Aí a gente sabe, por exemplo, que salmonela, às vezes ela pode ser lesões septicêmicas. Então, além do intestino, que pode ter um contaminante, tu pode mandar junto um pedaço de fígado, um conteúdo de vesícula biliar, que são produtos que têm menos contaminação bacteriana secundária ali, oportunista, e tu vai ter um melhor exame microbiológico em isolamento. Então, ele vai te guiar na tua coleta. Vai te dizer, olha, frente a esses achados, a possibilidade diagnóstica é essa. Agora, para essa possibilidade diagnóstica, a inteligência ou o app que se desenvolva, ele vai te dizer o que é melhor coletar para confirmar aquilo, né? Qual que é o melhor órgão que eu tenho que enviar? Qual que é a melhor parte da lesão? Para qual laboratório eu tenho que enviar? Para que exame que eu tenho que enviar? Como que eu tenho que enviar? Então, ela vai ajudar. Agora, simplesmente olhar e falar, é isso? Acredito que boa parte das vezes pode dar certo, até o momento que não vai dar. Aí a gente vai retroceder em muitas casas. É esse que é o risco, né? De, assim, esse é o risco. E fala assim, não, a ferramenta faz isso, começa uma série de promessas, e obviamente que as empresas, vai sair por parte das empresas o desenvolvimento dessas tecnologias, na maioria das vezes, né? Claro, em parceria com a universidade, muitas vezes, mas ela é que vai dominar, ela é que vai colocar no mercado. Uhum. Né? E aí, às vezes, ultrapassa aquilo que é o correto, né? Que assim, é da mesma forma quando a gente pensa na IA na medicina humana. Esses dias eu estava ouvindo um podcast, que não é da nossa área, os caras falando justamente isso, da IA na medicina humana, que não vai substituir médicos. Né? Aliás, assim,
Não vai substituir o médico, mas mas os bons médicos, os que estão comprometidos com esse método por exemplo, de diagnóstico, fazer um bom diagnóstico, eles vão ser os grandes favorecidos, né? Porque vai sobrar pro bom. Realmente confirma isso daqui, nós estamos precisando de um cara bom. Confirma. Por quê? Por conta disso, disso. Explica por que acontece isso, por conta disso, disso e disso. Ô, Saulo, tem a rotina aí de vocês recebem amostras não só da região sul, imagino eu. Eu vou pensar um problema aqui, tá? Porque deve ter diversos problemas, e inclusive, na maioria das vezes, complexos. Às vezes, estão chegando aí, é complexo. A gente vê muitos casos, eu estava até falando ali de um problema respiratório, que a causa pode ser uma micotoxina. E aí eu queria te perguntar, queria seguir um pouco nessa linha. Quanto que vocês têm recebido de tecido, de órgãos, né, de tecidos de modo geral, que o diagnóstico é micotoxina? Primeira pergunta. E a segunda é realmente difícil fazer o diagnóstico de micotoxina? Né? Porque normalmente ela é multifatorial, ela está somada a outras coisas. Então, assim, qual que é a tua experiência nesse sentido? Com micotoxina diretamente e causando lesões histopatológicas, que é onde eu estou analisando aqui, é muito baixo o que a gente recebe. Com certeza é muito, muito pouco. Não é um diagnóstico frequente para a gente aqui. Muito embora, eu acho que aí depende muito da quantidade de micotoxina e do tipo de micotoxina, né? Porque a gente sabe que determinadas micotoxinas, cada uma tem uma predileção por ter lesões em determinados tecidos, desde trato genital, ou fígado, ou rim, etc., o próprio pulmão, pulmonizina, etc. Mas não é um diagnóstico comum da gente fazer aqui. Por quê? Porque dentro da histologia, embora a maioria delas possam causar lesões histopatológicas, ela teria que ser um problema muito grande, teria que ter muito. Eu acredito, na minha forma de pensar a micotoxina hoje, olhando dentro do laboratório, eu acho que ela vai estar em associação e causando outros problemas, abrindo portas para as outras coisas, muito mais do que uma doença específica. Quanto que eu recebo de hepatopatia necrótica ou com bastante degeneração gordurosa que me faz pensar em uma aflatoxicose? Muito pouco. Quanto que eu recebo uma necrose tubular, que eu acho que é uma aflatoxina? Muito pouco. Então, mas a grande questão é que tu falou, como diagnosticar isso, né? Porque ela não causa só isso, ela pode estar abrindo portas para outros problemas e a gente não consegue, através das ferramentas de análise de necrópsia e histopatologia, chegar. E aí vai ter que ver as questões bromatológicas, as questões de buscar essa micotoxina por PLC, ou que sejam as técnicas que sejam desenvolvidas para isso, né? Mas aí esse aí é teu lugar de fala, melhor do que o meu, né? Eu levantei esse assunto porque até nas últimas 2 semanas a gente tem conversado aí com o pessoal de campo e tal. Eu já tive mesmo aqui entrevistas com especialistas em micotoxina. Não é minha especialidade, né? Não tenho expertise em micotoxina, mas naturalmente quem vai trabalhar com nutrição e saúde, você tem que saber algo, né? E muitas vezes a gente fecha os olhos para esse problema porque ele é de difícil diagnóstico, né? Principalmente subclínico, né? Não tem como. E aí, às vezes, quando estoura, já estoura com agentes, porque é um sistema dinâmico que está cheio de agentes, é o que você falou, né? Você não vê aquela lesão específica, né? Você vê um outro tipo de lesão mais importante que passou a ser consequência daquilo, né? E estava fazendo um cálculo esses dias, se a gente for pegar 20 ppb de aflatoxina, por exemplo, é 20 grãos em 1 bilhão de grãos. São 7 carretas de milho. Como é que você faz uma amostragem disso? Nesse sentido, começa por aí. As pessoas normalmente não associam, né? Não, tem baixa micotoxina. Não, então pode ser micotoxina. Não, nós fizemos uma avaliação de micotoxina aqui do milho, da soja, está tudo ok. E não está. Né? Uhum. Da mesma forma, a gente pode extrapolar para a gente. Não, mas salmonela aqui não tem. Eu já ouvi falar, não, mas lá, salmonela não tem, é complicado, né? Não, mas Lawsone aqui não tem, né? E aí às vezes confunde, enfim. Então, eu quis te perguntar nesse sentido para saber. Para mim, a melhor forma,
e que seria também, que a gente pode extrapolar, é a constância, é protocolo, tá sempre, não tem, mas por que não tem, como é que tu sabe? Porque tu sempre controla, tu sempre dosa, sempre faz tua amostragem, tu sempre procura, é a única forma, não tem outro jeito, porque aí uma hora tu pega, aí tu vai entender o porquê que tá acontecendo e aí vai tentar resolver. Agora, fazer os diagnósticos pontuais é que quando aí estoura muito grande, aí o problema já passou da hora, né? Aí fica complicado. Obviamente que tudo isso é custo, tudo isso tem que estar na ponta do lápis, mas até o momento que tu tem um problema maior, né? Aí fica muito mais difícil controlar e chegar a esse ponto. Ótimo, Saulo. Saulo, mais uma pergunta aí da rotina de vocês. O que é o que mais chega? Quais são os problemas que mais chegam aí para vocês? Relacionado a quê? No caso, suínos. Não, em suíno, com certeza, o problema maior, que em maior quantidade a gente tem, são problemas respiratórios. Né? São problemas respiratórios, e aí a gente trata de combo, né? Sempre desde os agentes primários, hoje com bastante problema de influenza como primário, mas micoplasma ainda está aí, pasteurella e outros agentes secundários acontecendo. Eu não tenho dúvida de dizer que os problemas respiratórios ainda eles são os maiores desafios que pelo menos chegam para a gente para diagnóstico, né? Mas depois seriam os problemas entéricos e o resto ele é um pouco menor. O problema neurológico, sepsemia de estrepto também é importante, principalmente ali na creche, mas os respiratórios ainda com certeza, se a gente pegar todo o ciclo de produção de suíno, ele ainda é um importante desafio. E aí menos na maternidade, vamos dizer. Na maternidade ainda o problema entérico ali, principalmente rotavírus e E. coli são os principais. De vez em quando chegam as Braxpira aí da vida também, chegam os estreptos. Chega. É bem raro acontecer Braxpira. A Braxpira ela teve se não me engano, se foi 2015, teve um ano que a gente teve bastante Braxpira no Brasil, foi um ano bem atípico e depois isso acabou arrefecendo e agora são casos bem pontuais de Braxpira. Não são tanto. Agora, problema de influenza, rotavírus, streptococcus, isso é diário aqui, isso aí não falta. Strepto está cada vez mais ou já vem de muito tempo constante? Ele já vem de muito tempo constante, me parece, sim. A gente tem esses sorotipos novos, o 9 ali, causando um pouco mais problema agora, né? Mas sempre teve, né? É uma doença bem constante. Bem constante, sim. Ô Saulo, e no ambiente acadêmico, como é que você vê, assim, os desafios nossos, por exemplo, quanto à formação de recursos humanos? Você, como professor, você se formou em 2006, entrou na universidade em 2002, passou por todo o processo aí, enfim, fez toda essa jornada tua. E tem gente que sempre me pergunta, sabe, Vinícius, você na universidade, o que você acha dos jovens? Realmente está difícil e tal? Eu tenho minha posição, mas eu queria te ouvir. O que você acha? Como é que está o processo de formação de recursos humanos na veterinária? Olha, eu tenho a opinião eu não sou especialista nessa parte de educação também, mas eu vejo o reflexo aqui do meu ambiente, né, das pessoas que entram aqui na URGS. Obviamente muda, o perfil dos alunos vem mudando conforme os anos e é normal, o mundo é dinâmico, né, a gente não pode achar que quando eu entrei lá no começo dos anos 2000 na universidade, o jovem de hoje vai ter a minha mesma cabeça dos anos 2000. Eu não tenho mais aquela cabeça. Então, eu vejo que são diferentes, eles têm pensamentos diferentes, eles têm propostas diferentes. Às vezes incomoda um pouco a forma, não é uma forma assim que às vezes soa um pouco estranho, mas a gente tem que adaptar, a gente tem que saber lidar com os novos desafios e a evolução das pessoas. Eu vejo um desafio muito grande do outro lado, como professor, assim, eu acho um desafio muito grande hoje dar aula em si, sabe? Porque eu acho que também deve sofrer isso, assim. Na nossa época, o professor era quem detinha o conhecimento, né? Tu ia atrás dele porque ele sabia as coisas. Agora a gente sabe as coisas, só dá uma clicada aqui, tá aqui, a informação tá aqui, o livro tá aqui. Na nossa época a gente tinha que precisar de uma informação científica lá em 2000,
Pô, eu tinha que ir na biblioteca lá da UFLA, lá no centro, na frente do meu xará que tinha o bar ali, e tinha que pegar um livro, tinha que abrir um livro. Se eu quisesse um artigo, eu tinha que entrar no Colmult, ver se tinha no IBIC, tinha alguma... Coisas que hoje são inimagináveis. Hoje a informação está em um segundo. Antigamente o professor tinha informação e essa informação não circulava, então ele passava aquilo. Então o desafio hoje é diferente para um professor. Não adianta ele pegar e falar o que está nos livros, eu acho, acredito eu, né? A minha modo de pensar, o meu modo. Porque é só ele pegar e olhar o livro, olhar aqui, ele abre, ele tem acesso a qualquer livro hoje aqui, a qualquer técnico, a qualquer resumo, a qualquer aula no YouTube, tem tudo, né? A informação está muito fácil. A gente tem como professor tentar fazer algo diferente naquele momento de atrair o aluno e deixar ele dentro da nossa aula, ligado, com vontade de correr atrás daquilo. E a gente tem que cada hora desenvolver novas metodologias, seja elas mais ativas, menos ativas, o uso do próprio celular durante a aula, com forma de perguntas, tem aplicativos de perguntas que tu pode usar. Mas o que eu vejo, assim, que para mim faz a diferença, que eu às vezes dando a minha aula e vejo que os alunos estão mais interessados, é quando eu começo a mostrar casos reais, coisas que eu acompanhei desde o começo, do fim, ou áreas que eu trabalho, que eu tenho expertise de pesquisa, que eu já fui no campo, então eu vou lá, eu mostro um vídeo, eu mostro uma história, conto, aí no meio boto uma foto minha lá no meio de uma granja de macacão, meio estranho, ele dá risada, acorda todo mundo, tipo, mostrando que a gente estava lá, a gente foi lá, a gente resolveu aquele problema e no meio disso eu estou mostrando para eles quais são as lesões, o que eu tenho que coletar, como que a gente vai chegar nesse ponto, como é a doença. Então, para o professor eu vejo que o grande desafio hoje é esse, a gente tem que se reinventar cada vez mais para atrair a atenção do aluno, porque o conhecimento hoje não é detenção única de um professor, né? O conhecimento ele está livre ali para todo mundo. E dos alunos... eles são diferentes, eles têm a cabeça diferente da nossa época, como a gente teve cabeça também diferente dos nossos pais, e a gente tem que saber lidar com as diferenças, né? Exatamente, eu concordo contigo. Tem certos momentos que a gente, assim, acaba tendo dificuldade de processar essas características diferentes de gerações. E que é errôneo, mas é errôneo a gente falar que é uma geração pior ou melhor, não tem nada a ver isso. Eu digo que, assim, eu sempre acredito que nós estamos cada vez melhor. Eu também acho. Melhor. E aí você falou muito bem, Saulo, assim, a gente trazer essa responsabilidade para nós. Né? Nós estamos ali, a gente fica ali 35, 40 anos, às vezes, né, na universidade, quantas gerações irão passar e a gente tem que se adaptar, nós temos que fazer nossa entrega. A sala de aula, alguns ficam bravos comigo, eu falo que no passado, assim, até bem pouco tempo atrás, eu falava que era 15% do que o indivíduo vai aprender e conhecer na vida dele. Eu já acho que já está em 10%. E está tudo bem, não tem problema nenhum, nós não estamos tirando o valor da sala de aula, muito pelo contrário. Mas nós temos que reinventar a sala de aula, né? Trazer mais prática para a sala de aula, né? Mais informações práticas. Por isso que eu acho que essa importância da gente ir para campo, trazer informação prática e tal, e fazer o papel de provocador, mais de provocador, de orientador, do que propriamente dito do cara que tem a informação. Né? Se a gente ficou falando, passando conteúdo, tá maçante. A gente vê na cara dos meninos, ainda mais depois da pandemia, que eles são assim. Sim. E agora, o próximo passo é aquilo que a gente abordou antes. Agora a gente vai ter que se adaptar com a inteligência artificial dentro da sala de aula também. Exato. E ela está aí. Está sendo aplicada. E ela está aí. Quando incomoda, a gente briga com ela, mas na verdade a gente tem que fazer. É que nem a história de quantos leões você matou. Esses dias eu vi um cara falando, não fala quantos leões você matou, não. Fala, ao invés de você matar leão, faz amizade com o leão. Porque senão você fica querendo matar leitão e na verdade leitão não, né? O leão, e na verdade você não tem que matar ele, você tem que fazer amizade com ele, teu dia a dia fica mais leve, né? Ô Saulo, e quanto à pesquisa, cara? Quais são os seus desafios aí na pesquisa? Olha, acho que o principal desafio dentro da pesquisa hoje, dentro da instituição pública, eu acho que é unânime para todos, é recurso. Né? Eu acho que prima por aí, né? Primeiramente recursos financeiros e, na sequência, recurso humano também. Já foi mais fácil ter pessoas interessadas em pós-graduação.
Eu acho que, claramente, eu não sei se isso reflete aí também na UFLA com vocês, a tua experiência também, mas houve um desinteresse com o passar desses últimos anos, por N fatores, né? Desde a carreira um pouco menos atrativa, preços de bolsas para se sustentarem, tudo isso acabou ficando defasado muito por muitos anos e são os dois limitadores que a gente tem aqui. Vontade a gente sempre tem muita de entender melhor as doenças. A gente trabalha, nossas pesquisas aqui são muito aplicadas diretamente aos problemas, né? Então a gente gosta de trabalhar, iniciar com a pesquisa lá no campo, né? Com um problema real. O problema é esse, então vamos lá e vamos começar a estudar isso aí. Vamos entender essa doença, por que ela ocorre, como ela ocorre, e tendo como background, tendo como pano de fundo a patologia, que é a minha área de expertise, né? Então, legal. E às vezes o principal gargalo é primariamente o dinheiro, e depois a gente nota que há uma diminuição na quantidade de aluno, né? E isso não só na patologia. O nosso programa de pós-graduação também vem notado isso nos últimos anos, uma queda na quantidade de pessoas ingressando à pós-graduação, né? É geral. Sim. Mas em outra maneira eu vejo que os alunos que estão vindo são alunos que, de novo, questão de geração, né? É uma geração muito boa na pós-graduação. Eu vejo eles são alunos que e às vezes eu me faço reflexo, eu tento me refletir na idade deles, com como que eu era lá naquela época. Eu vejo eles, a habilidade que eles têm, especialmente com línguas, com eletrônicos, com diagnóstico, é muito maior do que eu tinha, né? Então eu vejo uns alunos muito, muito bons chegando, assim, e com certeza vão ser profissionais excelentes. Legal. Acho que o ponto que eu acho interessante, né, a gente como pesquisador, claro que a pesquisa, cada área é uma área, né, mas o fato de a gente começar a pesquisa pelo problema, é aí que ela começa a ficar cada vez mais assertiva, né. Porque, assim, a minha crítica ao processo de desenvolvimento de pesquisas dentro da universidade é, na maioria das vezes, não atacar um problema real e importante. E eu sempre falo isso. Quais são os problemas das cadeias produtivas? Nós não temos uma plataforma que divulga isso. E seria essencial para as diferentes cadeias produtivas. Não só para a gente desenvolver pesquisas mais assertivas e de maior valor, para gerar mais valor, bem como para a formação de recursos humanos. Sim. Né? Então, eu acho que nós fizemos até um projeto recente aqui que eu queria implantar na universidade, mas é muito difícil pelas burocracias que existem naturais, porque a gente precisa de recurso. E o recurso financeiro, para a gente trocar recurso financeiro, ou para a gente trocar recursos com meio de fora da academia, é burocrático, né? Enfim, é uma instituição pública, a gente sabe disso. Infelizmente, a gente engatinha, assim, a parte burocrática, ela é desanimadora dentro da universidade, né? Muitas vezes eu tenho para mim que ela te joga a não fazer, a não querer fazer. Quanto mais tu quer fazer, mais problema tu encontra para ti. E a gente que se relaciona com o mercado sofre com isso, porque você tem aquele ensejo, né, aquela vontade de transformar ciência em valor, né? Transformar conhecimento em valor. Mas eu falo o seguinte, sabe, eu sou um crítico da universidade porque eu amo a universidade, eu acho que é o ambiente mais propício para o desenvolvimento de uma nação, que é onde se desenvolve os dois produtos mais importantes, que é recursos humanos ou talentos, né, e tecnologias. Mas a tecnologia não sai dali, mas o conhecimento para gerar tecnologia sai daqui. Então a gente tem que, e aí é um recado para quem está ouvindo também, né, a gente ouve muitas críticas da universidade. Eu acho que assim, beleza, eu acho que é ótimo, a gente entende que existe uma série de pontos de melhorias, mas a gente também tem que pensar em, beleza, existe essa crítica, agora que solução que você traz, né? Como é que você pode colaborar, como é que você pode ajudar? E eu resolvi ficar na universidade, e aí me incomoda cada dia assim, o que você está fazendo para a universidade? Né? Porque senão a gente fica só nesse local de, é burocrático, é moroso, é complicado e tal, mas cabe a nós, se nós não fizermos, quem vai fazer, né? A gente tem que fazer. Sendo moroso, burocrático não, a gente é teimoso, a gente vai atrás, a gente busca esse recurso, a gente busca tentar implementar, e como tu disse, é o ambiente propício para isso. E eu também, eu sou
não troco minha vida universitária, digamos assim, acadêmica, porque eu gosto daqui, eu acho que é o ambiente onde eu me desenvolvo, onde eu me sinto feliz, onde meu trabalho é coisa, e porque eu acredito também, como tu disse, é onde a gente forma recurso humano e tecnologia, então é o ambiente para isso. Mas isso não exime a universidade das críticas que ela deve ter. Eu acho que a gente tem que criticar e, estando fazendo parte dela, a gente tem que tentar achar soluções também. Né? Porque, como tu disse, a gente às vezes só ficar, não vou, é ruim, então, não, tá, e vamos lá, como é que a gente faz isso? Onde é que a gente tem que ir? Onde é que tem que bater? Na porta de quem? E vamos fazer a roda girar, né? Que é o mais importante aqui. Nós, da universidade, nós não podemos desistir de jeito nenhum. É uma instituição e nem vamos. para o desenvolvimento da nação. Bem, Saulo, teria muitos outros pontos aqui para a gente discutir. Estou falando com um especialista em patologia numa cadeia produtiva onde a cada minuto você tem vários problemas acontecendo dentro de um país como o Brasil, que tem uma produção importante de suínos, né? Então, a gente poderia ficar aqui muito tempo, mas nós temos um tempo. Então, nós fizemos essa parte técnica, agora eu queria te fazer algumas perguntas de cunho pessoal, né? Você estava conversando comigo, além da tua rotina aí, pesquisador 1B do CNPq, cuidar de laboratório, resolvendo problema todo dia, a sala de aula, tem nossa função na família como pai, enfim. Eu queria saber se tem espacinho para hobby. Tem que ter, né? Tem que ter, senão a gente pira. O meu hobby que eu gosto mais de fazer é um esporte que chama pádel. É um esporte de raquete. É um esporte de raquete que tem muito comum aqui na região sul do Brasil e na Argentina. Tem pouco, é mais Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Depois para cima não tem tanto. Ele é uma mistura, vamos dizer assim, se pode se dizer, de tênis com squash. Então, é um esporte bem legal, assim, que é o meu hobby. É onde eu desopilo, onde eu dou risadas com os meus amigos, onde a gente faz um exercício. Normalmente depois tem um churrasquinho depois dos jogos, onde a minha diversão e onde eu desopilo mais. Legal. É um esporte bem legal, pádel. Pádel. Eu acho que eu já vi. Sim. Agora tá a onda do beach tênis, né? A turma tá jogando, tem quadra de beach tênis, até no último andar de um prédio tem quadra de beach tênis. Mas é legal, né, cara? É um esporte legal, ativo. Eu gosto bastante, e não só pelo esporte, mas também, como tu disse, é um hobby mais, que a gente faz o círculo de amigos, as pessoas que estão com a gente ali, de preferência pessoas que não são da área, que cada a gente só vai falar amenidades e ficar um enchendo o saco do outro, só diversão. Prosear, né? Não é ficar falando de trabalho, né? Ô, Saulo, eu tenho mais uma pergunta. O que você tem como vontade de fazer e ainda não fez? Tem alguma coisa que você tem muita vontade de fazer e que ainda não fez? Olha, profissionalmente eu gostaria de passar um tempo um pouco fora do Brasil, vendo uma outra rotina de academia e diagnóstico de laboratório fora do Brasil. Isso é uma coisa que eu não tive a oportunidade de fazer e teria. Pessoalmente, eu acho que até comentei contigo, eu sou um pai jovem aqui, acabei de ter meu filho Francisco faz 2 meses, eu acho que foi uma coisa uma baita conquista na minha vida que aconteceu, que tá tirando meu sono, tá? Mas tá valendo a pena, assim. Francisco tá aí com 2 meses, foi uma coisa, não sei se é um sonho realizado, mas é uma virada de chave, assim, uma coisa muito boa que traz muito bem para esse sentimento de paternidade, assim. Fez bem para mim, embora inicial ainda, mas tá fazendo bem. Eu acho que é um baita de um sonho realizado, cara. Porque vai aos poucos, né? Fica sabendo que tá grávida. Sim. Depois nasce e tal. Mas se você for ver, é um baita de um sonho realizado, né? Legal, cara, legal. Bem, pessoal, nós estamos com o nosso tempo aqui um pouco adiantado. Eu conversei com o Saulo Pavarini, que ele é professor pesquisador da Faculdade Veterinária lá da URGS, tão famosa URGS, onde é referência na área não só de patologia, mas na área de suinocultura como um todo, né? O Saulo contou a história dele, foi picado com
mosquitinho do suíno lá em Taquaritinga, quando visitava a granja do avô e da família, de 100 matrizes, fez sua formação aqui na UFLA, e eu fico muito feliz, né, da gente ter... Certamente a gente se encontrou aqui, Saulo, tanto é que na hora que eu olhei seu rosto, eu falei assim, não é estranho. E nós conversamos aqui sobre diagnóstico, principalmente, né, como ser mais assertivo e rápido, falando de ferramentas de inteligência artificial, da importância da amostragem, condicionamento, ou seja, de fazer o certo, né, o arroz com feijão, da conexão também do campo com a universidade e o inverso, né? Por último, agora falamos da importância de a gente se comprometer com a formação de recursos humanos, independente de geração, né? Eu acho que esse é um grande desafio nosso, e de manter a pesquisa viva, sempre gerando valor. Saulo, eu agradeço, cara, você ter aceito o convite, esse bate-papo, e espero te receber aí outras vezes. Obrigadão, Vinícius. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer conversar ali e ter esse momento com vocês. Beleza, pessoal? Encontramos aí na próxima. Um abraço a todos.